mas que o teu Santo Espírito possa despertá-los. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando na tua presença, eu peço que o Senhor, nesse novo dia, ainda escuro, aqui estamos reunidas para que o Senhor fale conosco. Pai, e hoje eu sou esse instrumento e eu não posso falar por mim mesma, porque se eu falar por mim mesma não terá poder, mas se o Senhor nos batizar, se o Senhor derramar a tua unção, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, aí sim, Pai, essa sala será diferente, essa sala, como tem sido todas as manhãs, o Senhor tem derramado o teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que derrame teu Espírito sobre nós, agora, Jesus. Que nós possamos sentir a tua presença, cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas juntos aqui pela tecnologia, por essa igreja virtual. Eu lhe imploro, Jesus, que o Senhor possa me usar. Lhe imploro porque sem ti nada posso fazer, nada posso falar. Sem ti eu não sou ninguém. Então, em nome de Jesus, eu peço esse batismo do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia. Tá todo Cesiane, mundo. então bom dia. A Bom boca é dia. sua, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Dá um óculos, Gilberto. Amém, amém. Olha só, como o Elô comentou com vocês, né, que eu acabei de chegar de Jerusalém, de Israel, essa noite eu fiquei pensando, ontem também, tinha um tema, assim, que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês, mas eu estava acordando e eu falei, Senhor, o que falar? E, assim, eu não consigo, vamos dizer, não falar sobre a viagem. Sabe quando tem algo assim que está muito forte no coração? É algo que, assim, eu não consigo parar de pensar em tudo que eu vivi ali. Essa é a verdade, assim. Eu até orei por todo o ministério, né? Para que Deus pudesse levar cada um ali, porque é uma experiência única. Você viver, você estar no lugar onde você é, estudou, onde você é diferente. E assim, muitos lugares assim, eu realmente fiquei assim muito, muito, muito emocionada. E na verdade, assim, começou desde o Sinai. Eu queria comentar com vocês algo assim que é tão discrepante, porque uma nação que rejeitou a Deus é uma nação que, gente, eu nunca me senti tão mal em um país como eu me senti no Egito. Pensa num lugar, quando eu estava indo, a Elô até falou, olha, você vai assustar, o Cairo é muito feio. E é muito feio mesmo. Só que eu achei que era feio, mas quando eu cheguei ali, que eu vi, eu fiquei assim tão, tão impressionada. E eu falei, Senhor, não nos deixe te rejeitar, porque essa é a consequência de quem te rejeita. Assim, pessoas vivem em cemitérios. É isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. As pessoas pobres, elas vivem no cemitério, porque elas não têm onde morar. E elas vivem ali, famílias inteiras vivem ali, porque eles constroem um cômodo para a pessoa que dormiu e eles moram no outro cômodo. Aí tem família que mora junto com a sua própria família, como família que mora com pessoas que não conhecem, mas moram ali. Mas assim,
o Sinai foi algo assim muito especial. E a gente passou, né, fez a caminhada ali exatamente por onde o povo de Deus passou. Então nós passamos, fizemos toda a trajetória, porque eles, o faraó, né, as pirâmides, a potência do Egito era exatamente ali. Então nós fizemos exatamente o caminho que o povo de Deus fez. E assim, gente, viver, Moisés ele já tinha a minha admiração, o meu amor, mas assim, o que aquele homem viveu e o que aquele homem passou, eu falei, Senhor, nós precisamos ser como Moisés. Então, assim, o Sinai foi algo assim muito, muito marcante. Mas quando você sai do Egito, quando você eu tive o privilégio de passar por Mara, por Refidim, por onde o povo de Deus foi passando, né? Mas quando você sai do Egito, que você entra na Terra Santa, é outra atmosfera, é outro lugar. Gente, assim, olha, nós estávamos em 60 pessoas e foi unânime, todos dizendo a mesma coisa. O que é um país, aquele povo não conhece, aquele povo, eles não têm o Messias, porque eles rejeitaram o Messias, mas eles temem a Deus. E eu sei que Deus, e essa tem sido minha oração, que Deus abra os olhos deles e que mais rápido possível eles, porque é profético, eles vão entender o que eles fizeram. E eles vão pregar o evangelho, eles vão colocar os seus bens na pregação do evangelho e que isso aconteça o mais rápido possível, porque é diferente. Então, quando você já está ali em Israel, principalmente em Jerusalém, você convive ali com os muçulmanos, você convive com os cristãos, mas você convive com os judeus. E assim, olha, as minhas experiências com o povo judeu foi ímpar, foi ímpar, eles foram muito simpáticos. Mas eu quero mostrar aqui para vocês algo muito especial que eu aprendi ali, estando em Belém. E é sobre essa parte que eu quero falar. Então, assim, é, 3 pontos assim foram muito fortes para mim viver. Foi o Sinai, foi o Mar da Galileia, e foi Jerusalém. É claro que Nazaré, na verdade, assim, tudo é muito impactante, mas assim, quando eu estava chegando em Jerusalém, eu nem consegui gravar, sabe? Eu tremi, eu fiquei assim, muito emocionada, porque é diferente. Mas então, quando a gente estava chegando assim em Jerusalém, chegamos no hotel e aí nós tomamos ali um caldinho e eu chamei as meninas, vou mandar, porque eles falaram que lá era 100% seguro. E a gente foi andar pela cidade. E nós nos deparamos com a cidade velha, que é exatamente a cidade murada. E aí a gente entrou pelo portão de Damasco. Só que, na verdade, a gente nem sabia onde a gente estava. E aí nós começamos a entrar. E aí a gente foi entrando e viu que as ruas eram bem apertadas, porque as outras ruas são bem largas, né? E aí a gente foi, eu falei, olha, a gente deve estar na cidade velha. E a gente foi entrando, entrando, entrando. E aí, quando nós paramos assim, porque aí tinha umas bifurcações, e eu olhei assim para a parede e estava escrito Via Dolorosa. Eu me emocionei muito, eu chorei muito. E aí nós começamos a fazer toda a Via Dolorosa. A flagelação, a prisão de Jesus, onde ele colocou a mão, e a gente foi fazendo assim, e fizemos à noite, né? Tava eu e mais 4. E foi muito, 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 muito marcante. E eu não consegui dormir aquela noite. E aí toda hora aquela música vinha, né? Pela Via Dolorosa. E ela é escrito em Via Dolorosa, porque é no latim. Então é escrito no hebraico,
no árabe e no latim. Então, por isso que nós fomos seguindo todas as plaquinhas da Vida Dolorosa. No outro dia, quando nós acordamos, e eu fiquei com aquela cena, e é muito comércio, é um lugar estreito, e eu me lembrei que eles fizeram isso para que mais pessoas pudessem ver a humilhação de Jesus. E, gente, vocês não têm noção, assim, o que o nosso Senhor passou. E eu passei aquela noite inteira ali, eu quase não consegui dormir. E aí, no outro dia, cedinho, a gente foi para Belém, que é assim, 20 minutos, sabe? 20 minutos de Jerusalém, mais ou menos. E quando nós chegamos ali, nós fomos para os campos de Boaz. E aí eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido. As ovelhas, os cordeiros que eram levados para o sacrifício diário, eles não saíam de nenhum outro lugar a não ser de Belém. Então, a família de Jesus, eles moravam em Nazaré. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, até quem tenta atrapalhar ajuda. Porque era escrito na profecia de que Jesus nasceria em Belém. E por muito tempo eu tive a certeza que Jesus nasceu na manjedoura, Jesus nasceu entre os animais, e eu já falei isso aqui para vocês, porque ele era um cordeiro. Então ele nasceu ali entre aqueles animais porque ele era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas eu não sabia que era de Belém que saía. Então, e tem mais um detalhe. Existia entre os pastores o pastor sacerdote, que é o pastor que quando cada ovelha dava uma cria, esse pastor sacerdote, ele ia até o nascimento daquela ovelhinha para ver se ela era perfeita. Se era um cordeiro, se era perfeito. Se era perfeito, eles já separavam para o sacrifício diário que acontecia em Jerusalém, às 9 e às 15 horas da tarde. Então, quando os pastores estavam ali nos campos de Boaz, e eles estavam orando, o interessante é que eles estavam orando. Eu não vou ler tudo na Bíblia hoje, porque vai ter uns pontos que eu quero ler com vocês na palavra do Senhor, e eu estou dando só um apanhado. Mas aqueles pastores, eles estavam ali orando, quando será o cumprimento do Messias? Porque eles sabiam que o Messias nasceria em Belém. Eles sabiam que ali se nasciam os cordeiros que eram para o sacrifício em Jerusalém. Então, quando eles viram aquela estrela que o anjo apareceu para eles e disse, vá, Belém era, hoje ainda é muito pequenininho, mas naquela época, ali a guia disse que era um vilarejo com 120 pessoas. Então, não tinha hospedaria, não tinha. E Jesus nasceu numa gruta. Mas eu só queria que vocês entendessem essa parte que eu achei muito interessante, que foi algo que eu não conhecia e que eu entendi. Mais um ponto, por que Jesus? Claro, ele é a raiz de Davi. Davi nasceu em Belém. Davi era um pastor de ovelhas em Belém. Davi, ele fazia esse trabalho de procriar as ovelhas para o sacrifício diário em Jerusalém. Mas não é esse o ponto assim que eu queria. Eu gostaria mesmo que vocês entendessem essa questão dali, só de Belém, que saía os animais para o sacrifício em Jerusalém. Então, Jesus realmente teria que nascer ali. Mas o ponto principal que eu gostaria de trazer para vocês é sobre um momento muito especial em que eu orei
em que eu fiz alguns pedidos, em que eu levei alguns pedidos de oração. E quando eu cheguei ali ao Muro das Lamentações, e eu também descobri algumas coisas. Então, no Muro das Lamentações, na verdade, eles não chamam desse nome. Esse nome foram os estrangeiros que chegam ali e que acabaram dando esse nome. Mas o judeu, ele chama aquele muro, eu me esqueci agora o nome, mas se você falar Muro das Lamentações, eles não conhecem. Tem um nome que é o Muro Ocidental. E eu não sabia que aquele muro era exatamente o muro que ficava próximo ao Santíssimo. Porque ali, quando teve a destruição, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, aquele muro é o único muro que não caiu. O templo não ficou pedra sobre pedra, como Jesus profetizou. Mas aquele muro ocidental, que é o muro que é o mais próximo do Santíssimo, porque os outros 3 muros, eles caíram. Mas esse muro, que era próximo do Santíssimo, é esse muro que nós conhecemos como o Muro das Lamentações. E eu posso dizer para vocês que foi algo assim tão impressionante. A Leilô, que já viveu essa experiência, eu não sei se ela pode dizer a mesma coisa, mas eu senti uma atmosfera tão celestial, um lugar com tanta reverência, um lugar onde aquele povo, eles põem cadeiras ali, eles estudam a Torá e eles ficam ali orando a Deus. E eu orei muito ao Senhor, porque eu disse, Pai, né, como esse povo não te conhece, como esse povo te rejeita, em nome de Jesus, que eles possam entender toda a Escritura, que eles possam compreender, que essa profecia que diz que eles vão enxergar, que isso aconteça. E eu fiz uma oração assim tão sincera, uma oração tão fervorosa, e eu coloquei alguns pedidos de oração. E sabe que eu descobri que esses pedidos de oração, eles jamais são jogados fora, são queimados quando são retirados dali. Mas eles têm esses pedidos de oração como algo que é sagrado, porque é uma conexão com Deus, é uma comunicação com Deus. Então, não é só simplesmente um pedido de oração, mas se tornou algo santo, porque foi palavras que você dirigiu ao Santíssimo, que você dirigiu a Deus. Então, eles não queimam, eles não jogam fora, mas quando é retirado dali, eles enterram no Monte das Oliveiras. Então, todos aqueles pedidos, eles jamais são queimados. E aí eu fui entendendo sobre aquele lugar. E aí eu quis buscar do Senhor quando Salomão construiu aquele primeiro templo. Nós sabemos que Davi, ele planejou, eu já falei aqui para vocês que Davi comprou aquela eira, Davi comprou toda a cidade de Jerusalém. Primeiro ele comprou a eira, quando ele faz aquele censo, e na sua velhice. Se vocês não assistiram, assiste, porque é muito, muito importante. É quando Davi escreve logo depois o Salmo 91, onde tem uma peste em 3 dias e caem 70 mil homens, exatamente por conta da desobediência de Davi. E esse é o pecado de Davi na velhice, e é um pecado que quase nunca ninguém menciona, ninguém fala. Essa história está em 2 Samuel 24, e a mesma história está em 1 Crônicas 21. Só que em 1 Samuel 24 diz que Deus incita a Davi a numerar o povo. E lá em 1 Crônicas diz que Satanás incita Davi. E aí, só uma curiosidade, você pode pensar, mas a Bíblia tem contradição? Sempre que a gente traz esses temas, quando você entende a palavra, você vê a Bíblia nunca se contradiz. Na verdade, Deus segurou Davi, dizendo, não vai, Davi,
A glória de Israel é espiritual, Davi, não numera o povo, Davi. A glória de Israel é espiritual e Deus segura. Só que você sabe que quando Deus nos segura, porque Ele é um pai de amor, e Ele é um pai que zela por nós e não quer deixar que nós nos lambuzemos no pecado, porque nós vamos colher as consequências dos nossos atos. Então Deus segura, porém Satanás diz: oi, peraí, ele quer pecar, mas o senhor não deixa. Não existe livre-arbítrio. Você sabe que há esse grande conflito nas nossas vidas? O Senhor não nos deixa nos lambuzar no pecado. Assim, Ele não nos solta. Ele tenta. O Espírito Santo tenta nos convencer que aquilo é pecado. Mas quando nós insistimos no erro, e Deus ele usou até Joabe, que era um capitão, que era um homem ímpio, a história dele é um passado negro, mas Deus usa esse homem, porque esse homem vai a Davi e diz: meu Senhor, para que o Senhor quer fazer tal coisa? Para que o Senhor quer fazer tal coisa? Deus pode aumentar esse exército 100 vezes mais, mas, meu rei, para que o Senhor quer fazer isso? Né? Então, quando Deus usa, né? Quando às vezes a gente vai pecar e a pessoa fala assim: mas espera aí, você não é crente, né? Quantas vezes Deus usa isso hoje em dia conosco? Mas Davi, ele fez aquele censo e Deus então mandou para que ele escolhesse 3 consequências, né? Uma das 3 consequências. E ele escolheu a peste e morreram 70 mil homens. E Davi, então, ele fica em grande angústia, ele vê o quanto ele pecou. E quando o profeta Gad vem, ele escolhe a peste. E quando ele vê, né, o censo foi um censo muito bem feito, e foram ao cabo de 9 meses, desde Dan até Berseba. Mas quando o anjo destruidor está chegando em Jerusalém, Davi está ali orando, Davi está buscando, Davi está se humilhando, Davi ele está ali num clamor, dizendo: Senhor, eu que pequei, essas ovelhas nada têm, eu é que pequei, perdoa o meu pecado. E Davi ele está orando exatamente no lugar onde ele vê o anjo. E onde ele vê o anjo é exatamente onde Abraão foi sacrificar. Era o sacrifício que não foi concluído, mas pela fé. Abraão, eu não sei quantos de vocês já estudou essa história de Abraão, mas Abraão ele teve muitas dúvidas. Abraão ele teve muitos conflitos, porque ele estava indo contra a lei de Deus, porque a lei de Deus dizia que não podia matar. Então Abraão teve muitos conflitos, como eu vou matar meu filho? E a descendência, o Senhor disse que ele daria a descendência. Então Abraão teve muitos conflitos. Mas Abraão, ele ouvia a voz de Deus e ele sabia distinguir a voz de Deus. E por isso Abraão vai para o sacrifício ali no Monte Moriá. E o Monte Moriá é exatamente ali, na Cidade Velha. O templo era a cidade de Davi, que é em Jerusalém, é uma fortaleza de Davi, onde tinha o palácio. Aí tem o templo e tem a Cidade Velha. Então, assim, onde Abraão foi sacrificar Isaac é exatamente no Monte Moriá. É exatamente onde Davi vê aquele anjo. E Davi, então, o profeta diz: olha, faça holocaustos, ofertas pacíficas. Holocaustos é oferta de pedido de perdão. Ofertas pacíficas é de gratidão, porque Deus deu ordem ao anjo e Deus diz: basta, porque o anjo estava matando, estava destruindo todo o exército. Mulheres não foram destruídas, crianças não foram destruídas, mas foram destruídos os homens no qual Davi foi fazer aquele censo. E aí, quando está chegando para matar em Jerusalém, Davi está ali orando. E ele vê esse anjo. E ele vê esse anjo porque Deus quer mostrar para ele que era algo espiritual. A glória de Israel é espiritual. A glória de Israel é de Deus. E aí, então, Davi, ele cai em angústia, ele pede perdão. Você vê o poder de uma oração.
E foi ali que ele viu o anjo, e foi ali que Davi procura, então, Ornã, que era o dono daquelas terras. E em 2 Samuel, no finalzinho, fala que ele comprou por 50 ciclos de prata. Não tenho tempo hoje de entrar nisso. Mas lá em 1 Crônicas 21, diz que ele compra por 600 ciclos de ouro. Queridos, nada na Bíblia por acaso. 50 tem a ver com o jubileu. 600 tem, 600, eu precisava de tempo para mostrar isso para vocês. 600, quando se tinha uma 600 era o número de homens para se fazer, como que eu posso dizer, do exército. São 600 homens, mas tem algo muito maior ainda no 600. Não é somente isso. Um outro momento eu falo aqui para vocês. Ele comprou por 600 ciclos de ouro e ele comprou toda a terra de Jerusalém. Então Davi, ele compra a terra. Davi, ele faz a planta do templo. Davi, ele pega todo o material. Salomão somente executou aquele templo. Salomão somente constrói, mas quem compra o terreno, quem faz a planta, quem compra todo, quem separa todo o material é Davi. Deus só não deixou Davi construir o templo, porque ele disse: muito sangue foi derramado através das suas mãos, e o seu filho Salomão vai construir. Então, aquele templo foi construído pelo rei Salomão. E quando Salomão constrói aquele templo, eu queria que vocês agora abrissem a palavra do Senhor. E esse é o ponto que eu gostaria de mostrar. Na verdade, eu fiz todo um caminho para vocês entenderem a importância daquele lugar, para vocês entenderem a importância da vamos dizer, aqui é algo sagrado. Então, vamos lá em 2 Crônicas 6, e nós vamos ver a oração de Salomão quando aquele templo está pronto. E aquele templo, ele vai se iluminar, né? Ele vai se encher da glória de Deus, que é a fumaça que vai tomar conta ali do propiciatório e vai encher, vai inundar com a glória de Deus. Então, aqui no capítulo 6, se você pegar 2 Crônicas 6, Salomão ele vai abençoar o povo no início do 6. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo mesmo. Agora, quando você vai a partir do 12, é a oração de Salomão. Então, acompanhe comigo aí. O verso 12 diz assim: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor e na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Então, agora, Salomão começa a fazer essa oração. O 19, eu vou ler só alguns pontos, tá? O 19, Salomão diz assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Então, Salomão, com toda a intensidade da sua alma, com todo o seu fervor, com toda a sua fé, ele estava ali fazendo uma oração. E ele pede a Deus que atenda a oração do povo de Israel. Mas quando nós vamos agora, o verso 29, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo, conhecendo cada uma sua praga, a sua dor, e estendendo as mãos para esta casa, não só você estando fisicamente ali em Jerusalém,
Mas ele diz então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme aos todos os teus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que tenham para andarem nos teus caminhos todos os dias que vivam na terra, desde a nossos pais. Agora, esse verso é o principal. E ele diz assim: assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas. Eu estava de uma terra muito remota. Nós somos do Brasil. E quando eu me lembrei dessas palavras, olha, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome. E eu fui ali por amor do nome do Senhor Jesus. E da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então, Salomão está dizendo assim: Pai, atenda os clamores desses estrangeiros, a fim de que o teu nome seja reconhecido nesses outros lugares. E aí diz assim, olha, e que temam, e temam como o teu povo Israel, a fim de saberem pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então, esse templo de Salomão, nós sabemos que ele foi destruído, mas essa parte do muro é exatamente a parte mais sagrada, que ficava exatamente pertinho aqui do Santíssimo. E eu orei pela vida de vocês. Eu fiz alguns pedidos especiais de algumas das meninas do ministério. Eu nem fui falando para cada uma quando eu fiz nomes especiais, mas eu coloquei esse ministério nos pés do Senhor ali, com toda a reverência, como aquele povo tem. Eles não saem dando as costas para o muro. Eles andam de frente para o muro, eles vêm andando de costas para quem está, porque eles não dão as costas para o Senhor, porque eles entendem a sacralidade. Bom, tá me fugindo essa palavra. Eles entendem aquele lugar como um lugar santo, e é um lugar santo. Mas o ponto principal que eu gostaria de mencionar para vocês é a resposta de Deus. É a resposta de Deus para Salomão. Então, em 2 Crônicas 6, Salomão ora. Mas em 2 Crônicas 7, Deus responde. E eu mencionei, depois vocês escutam essa parte de Davi, onde, eu não me lembro o nome que está aqui no YouTube, onde aquela história de Davi, do pecado de Davi da velhice, e é quando Davi, então, compra aquela 50 ciclos, porque ele compra primeiro o altar, onde ele disse, olha, eu gastei tanto dinheiro para fazer um censo, desobedecendo a Deus, então eu não vou fazer ofertas de holocaustos sem que me custe nada. Então ele vai até Ornã, e Ornã também vê o anjo, e Ornã entende que foi algo espiritual, por isso ele vende para Davi aquele primeiro o pedaço do altar. Depois Davi vem e compra por 600 ciclos de ouro todo o território de Jerusalém. Então ali Davi faz ofertas de holocaustos e ofertas pacíficas. Então agora Deus ele vai responder. E por que eu mencionei a história de Davi? O que Davi fez naquele lugar? Por que Deus deu o anjo?
E o que Salmo 91 fala? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Davi viu Deus dando ordem ao anjo, dizendo basta. E ele viu 1.000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita. E ele não foi atingido. Não foi atingido porque ele clamou ao Deus do céu. E aqui, segundo Crônicas 7,14, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma condição que Deus nos dá. É uma condição que Deus tem falado ao meu coração. Você quer que os seus pedidos sejam atendidos para glorificar o meu nome? Busque, converta, se humilhe, ore. O povo de Deus não tem orado, porque se nós estivéssemos orando como deveríamos, e eu me incluo nisso, o Senhor já tinha voltado a essa terra. Nós já tínhamos feito o que nós tínhamos que fazer nessa terra. E ali naquele lugar, o que mais ardeu no meu coração é exatamente isso. Será que nós estamos buscando a Deus como nós deveríamos buscar? Será que nós estamos nos humilhando como deveríamos nos humilhar? Será que nós estamos nos convertendo dos maus caminhos? Exatamente sendo um povo separado, uma nação santa, porque onde o povo de Deus falhou, onde as tribos falharam, nós não podemos falhar. Somos o Israel espiritual. Somos parte do povo de Deus. E Ele nos chama a fazer parte dos 144.000. Uma nação santa. Um povo eleito. O que Deus fez apenas com a tribo de Levi, Ele vai fazer agora com todas as tribos. E nós precisamos nos posicionar. E a resposta de Deus foi essa. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, Jesus, ele viveu o sacrifício por mim e por você. Até a morte de Jesus nós não tínhamos salvação. E eu comecei lá com a via dolorosa. E eu quero terminar com a via dolorosa. Quando você vê o que Jesus passou, o sacrifício dele, porque nós sabemos que a morte de Jesus, o plano da redenção, a história da redenção, Jesus não teria essa morte cruel. A morte que Jesus teria é a morte. Deus é um Deus didático, como Abraão ia fazer com Isaac. O sacerdote de plantão, ele iria imolar Jesus. O sacerdote de plantão, Jesus iria morrer como um cordeiro que vinha de Belém. Eu comecei falando isso para vocês. Os cordeiros vinham de Belém para ser sacrificados em Jerusalém. Então Jesus, ele foi o cordeiro que nasceu em Belém e ele veio sem mácula. Os pastores foi lá, o pastor sacerdote foi lá e viu que Jesus era perfeito. Nasceu entre os bichos. Jesus, ele teve todo o seu ministério. Eu quero voltar aqui e contar os ministérios de Jesus, do que eu aprendi, das coisas tão importantes que eu aprendi ali na região da Galileia, que foi onde ele passou o tempo do seu ministério. O ministério de Jesus não foi em Jerusalém. Jesus, ele vai algumas vezes em Jerusalém. Ele vai nas festas de peregrinação, nas Shalosh Regalins, que é Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. E a gente encontra um episódio de Jesus com 12 anos ali em Jerusalém. Mas Jesus não morava, ele não teve um ministério em Jerusalém. Jesus foi em Jerusalém como Cordeiro de Deus para entregar por mim e por você.
Então, a trajetória vem do Monte das Oliveiras, naquele jumentinho, ele vai para o cenáculo, para a ceia, dali ele vai para o Getsemane, e a cada vez que eu vier aqui, eu vou explicar algumas partes. Que incrível, eu passei umas 2 horas naquele jardim, e eu só não fiquei mais ali porque não podia, porque a gente foi na parte onde é tudo cercado, mas tem um outro jardim, que é do lado, exatamente do lado. E Jesus foi por todo aquele jardim. Jesus teve vários momentos ali no Getsemane. E aí, então, eu fui ali e nós ficamos o máximo que podia. E nós passamos um momento muito especial ali, porque foi ali no Getsemane que Jesus tomou a decisão de morrer por mim e por você. E ele sai dali já preso, é onde Judas vem, ele dá um beijo, a gente conhece toda essa história. E Jesus sai dali. Ele já sai dali para a prisão. Ele já sai dali para Pilatos, para flagelação, que eles colocavam ferro naquele couro, aquele chicote. Aquele chicote vinha e rasgava a pele de Jesus. Rasgava, sangue minava de Jesus por toda a Via Dolorosa. A Via Dolorosa é um lugar cheio de comércio. Hoje é o bairro muçulmano. E ali, da época de Jesus, era cheio de comércio. E por que eles fizeram ali? Ali era a fortaleza de Antônia, onde os romanos ficavam. E ali tinha o Palácio de Pilatos. E ali Jesus é julgado. Ali ele é condenado. E ali ele vai por toda essa via dolorosa. Ele vai passando por todo esse momento de escárnio, de zombaria, de cuspe. E por que cuspiam Jesus? Por que zombavam de Jesus? Porque aquele lugar era o lugar mais movimentado de Jerusalém. Ali, até hoje, é apinhado de gente, é muito estreito, e é muita gente. E foi por ali, porque eles queriam que mais pessoas vissem a humilhação de Jesus. Mas aqui, em 2 Crônica, diz, se meu povo, e a primeira coisa que está escrita aqui é se humilhar, porque nós devemos andar como Jesus andou. Jesus se humilhou tantas vezes por mim e por você. E por que nós não queremos nos humilhar? Por que nós não queremos nos humilhar para pedir perdão para alguém? Por que nós não queremos nos humilhar para fazer o que deve ser feito? Por que nós não queremos? Por que nós queremos revidar? Se nós temos que andar como ele andou? Se nós temos que ser como Cristo nessa terra? Porque a palavra de Deus diz, nisso conheceis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus amou dando a vida. E nós precisamos ser um povo que esteja disposto a dar a vida pelos nossos irmãos. Sabe, a forma como Jesus foi morto foi cruel. E ali no Getsemane ele sabia que seria daquela forma. Por que Isaías profetiza que como ovelha muda seria levado ao matadouro? Que seria moído pelas nossas transgressões? Por que Isaías profetiza isso? Se não era esse o plano da redenção? Porque Deus sabe o fim, desde o princípio. E quando Abraão foi ali exatamente no Monte Moriá, exatamente onde era o Santo dos Santos, exatamente pertinho desse muro, onde é o Muro das Lamentações, porque o muro que ficou em pé foi o muro que estava coladinho ali no Santo dos Santos. Quando Abraão vai ali e o inimigo vê o plano da redenção, diz, é assim? Não vai ser assim. Eu vou fazer ele desistir. Eu vou fazer com que isso seja cruel. Essa era a forma que Deus e o próprio Jesus planejou para que fosse a morte dele. Como um cordeiro, ele fosse imolado.
Mas Satanás diz, não é assim. Por que que é profetizado em Isaías? Porque Deus conhece a mente, Deus lê a mente, e Deus viu o plano que Satanás tinha feito para a matança do filho dele. É cruel. Só quem vive, passa por aquela via dolorosa, é que entende o que eu estou falando. Lugares que você vai subindo. Não foi fácil para Jesus carregar uma cruz. Ninguém que morria como maldito, porque Jesus fez maldição por mim e por você, porque é maldito todo aquele que morre em um madeiro. E Jesus morreu em um madeiro, ele se fez maldição por mim e por você. Só que quem morria no madeiro não carregava a sua cruz, mas com Jesus foi imposto que ele carregasse aquela cruz pesada. E tem um lugar onde Jesus coloca a mão, onde ele não está aguentando, o lugar onde aquele Simão Cirineu começa a ajudar Jesus. Queridos, é assim, é viver. Eu não consegui dormir quando eu fiz aquela trajetória. E eu fiquei pensando, e a serva do Senhor nos orienta a pelo menos 1 hora por dia meditar no sacrifício de Cristo. Que eu e você possamos meditar no sacrifício de Cristo. Eu quero a minha oração. Eu fiz um grupo e algumas pessoas acompanharam toda a viagem. E essas pessoas têm pedido, vamos juntos. E eu quero levar pessoas ali para viver essa experiência. Porque não tem como sermos os mesmos passando por onde Jesus passou. Vendo o sacrifício de Jesus ao se entregar por mim e por você. Ele buscou a face de Jesus, de Cristo. Jesus buscava a Cristo todo o tempo. Se meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter. Davi viu o anjo recebendo a ordem, basta, porque ele se humilhou. Senhor, eu pequei. Essas ovelhas nada têm. Eu pequei. Perdoa o meu pecado. E Deus, então, manda o anjo parar. Jerusalém não foi destruída. Davi não foi destruído. A casa de Davi não foi destruída. Ele errou muito, mas a misericórdia de Deus é sem limite. Quando nós buscamos a face de Deus, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos convertemos do mau caminho. Davi se humilhou, orou, buscou e se converteu. Que eu e você possamos buscar, humilhar, orar e nos converter dos nossos maus caminhos. Aqui eu vou deixar para vocês lerem. Diz que todos que fizerem oração voltados para aquele templo, daqui de onde você está, mas só para você entender que esse lugar é um lugar especial. Esse é um lugar sagrado. Esse é um lugar onde o Cordeiro de Deus deu a vida. E nós precisamos orar voltados para esse templo. E a nossa oração. Ao estrangeiro que for ali, eu li essa parte para você, mas você vai ler. Você vai ler 2 Crônicas, você vai ler a história de Davi. E você vai orar voltado pela fé. E Deus atenderá o seu e o meu clamor. Em nome de Jesus, temos essa certeza, porque Ele pagou o preço do nosso pecado, das nossas transgressões. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Hoje nós temos liberdade pelo sangue que foi pago na cruz do Calvário. Eu gostaria de terminar com oração. Eu sei que nós fazemos 3 orações, mas eu gostaria de fazer uma oração, porque deu 6 horas e nós temos orado por algumas famílias, e eu gostaria de fazer essa oração. E aí, Elo, você vem e faça as 3 orações. Vou fazer uma oração bem específica sobre a Conceição, inclusive, que ela faz parte dessa sala, e nós temos orado 40 dias por ela. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos falar com Deus.
Paizinho querido, Pai, obrigada. Não temos palavras para descrever, Pai. Tamanha gratidão pela liberdade que o Senhor nos dá através do seu sangue, que foi derramado com tanto sacrifício, de uma forma tão cruel. Pai, mas aqui nós estamos para entregar essa sala da consagração, todos que aqui estão no teu altar. Quero entregar, Senhor, a vida da Conceição, a família da Giane, a família Carvalho, a Bruna. Quero entregar o Pedro, Jesus. Quero entregar o André. Toma a mente dele, Senhor. Entregar a Reica, Jesus. Os filhinhos da Lígia, Pai. Eu quero, de uma forma especial, entregar também a Beatriz, Jesus, que precisa de um milagre e que ela possa ver esse milagre acontecer na vida dela. Jesus, traga o André de volta para a tua casa. Atende a oração do teu povo, Senhor. Atende nesse momento o que está no coração de cada um que está aqui nessa sala. Senhor, em nome de Jesus, reconhecemos quem somos e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos que sem Ti não temos como ter vitória, Pai. As vitórias que o Senhor deseja que nós tenhamos. E nos ajude, Senhor, a termos todas as vitórias, sermos um povo santo, uma nação santa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou fazer mais uma oração. Depois a irmã Nice vai entrar com a oração cantada, amém? Amém. Vamos orar. Ó Paizinho amado, nós estamos felizes porque relembramos o que Jesus fez por nós. E aqui na Terra tem pontos, as pessoas chamam de turismo, mas a gente, como a sede mesmo diz, quando estamos lá, nós sentimos, revivemos o que Jesus passou. Muito obrigada por deixar esse legado para nós. Que possamos realmente meditar no seu sacrifício a cada manhã, a cada dia, a cada hora. E os toques. Jesus realmente não precisava ter passado por tudo que ele passou. Mas o inimigo infligiu tanto sofrimento ao nosso Jesus Cristo, mas graças a Ti, Pai, ele vive, morreu, ressuscitou e está aí no céu intercedendo por nós. Essa vitória também é nossa, Pai. Muito obrigada por essa mensagem que está aqui no meu coração, por meditar no sacrifício de Jesus de uma forma tão assim, real, tão nossa, tão viva, tão atual. Que eu possa estar conosco, esteja com essa sala, abençoe todos que estão participando aqui nessa sala e também com seus familiares. Nos ajude, Senhor Deus, a entender o sacrifício que Jesus fez por nós. Nos dê força para vencer o inimigo. Como a tua palavra fala, que possamos resistir ao diabo para ele fugir de nós. Para que possamos seguir os teus passos e sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós pedimos e agradecemos essa crença em outro nome de Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. 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 Manice, pode louvar o Senhor nesse momento. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder, terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos reis, adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor, terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai,
Magnificai Jesus o Senhor, terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. 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 Que mensagem maravilhosa, Lisiane. Nossa, eu fiquei bem impactada. Eu sempre tive uma... quando eu pensava em Belém, eu pensava assim, Senhor, por que Jesus nasceu ali? E agora você vê que essa mensagem, que de Belém saíam os animais para o sacrifício. O mundo precisa saber disso, Lisiane. A gente fica nessa dúvida, por que Jesus nasceu ali? A gente foca muito na manjedoura, nos animais, que ele está ali naquela manjedoura, mas tem que entender a profundidade disso, que dali saíam os animais para o sacrifício. Somente, só um detalhe, somente de Belém saía os animais que eram sacrificados em Jerusalém. Pois é. Nossa, eu não sabia disso. E a hora que eu Não, nasci também na não. igreja, nasci nessa igreja, eu não sabia disso. Que Uhum. maravilha. Eu quero fazer essa viagem também, viu? Vamos juntos. Nossa, Deus Vamos seja juntos. louvado. Agora nós vamos abrir para as considerações. Quero ver as mãozinhas daquelas pessoas que querem fazer suas considerações neste momento, para falar para nós o que o Espírito Santo falou no seu coração, como ele falou ao meu coração. Enquanto a Viviane estava falando, eu estava me sentindo ali no Egito, em Jerusalém, caminhando junto. Eu fiquei impactada também de saber que a cidade de Cairo é a cidade feia, mas o povo que rejeitou a Jesus. E eu fiquei feliz Sim. quando você falou, Senhor, não deixe rejeitar para eu ficar desse jeito. Na verdade, todo o Egito, Todos. assim, as pessoas são rudes, é um país sujo, é uma discrepância quando você sai do Egito e entra em Jerusalém. Assim, uma nação que rejeita a Deus é uma nação miserável. Verdade. Antes de começar as considerações, eu até me lembrei de uma música que fala, né, que você falou desse ponto dos cordeiros que saíam de Belém. Isso me impressionou muito, porque eu não conhecia, eu não sabia desse detalhe, Sim, né? me impressionou Aí eu me também. lembrei muito de uma música que fala assim: muito tempo atrás, algo bom aconteceu, não podia imaginar onde nasceu o menino que seria o rei, que um dia morreu só por amor do pecado. Somos razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz. E o mundo que estava perdido sofreu. Somos razão do viver. Bom, eu sou cantora como vocês. Eu sou cantora como vocês, não, mas eu me lembrei dessa música. Nossa, Eu adorei a música. perfeito. Cadê as mãozinhas? O povo está impactado. Vamos às nossas considerações. Minha irmã Nice, abre o seu microfone e fala nos casos. Depois a Heloísa. Bom dia, estou muito feliz, grata a Deus por tudo, por esta mensagem, pelo despertamento que Deus cada dia está nos despertando pelas mensagens e Deus ter permitido a irmã Cesiane ter ido até lá. E o meu coração alegrou tanto quando ela mandava os vídeos que ela chorava de lá e eu de cá. E mandava para as pessoas. Por onde o nosso Senhor Jesus Cristo passou, né, os apóstolos, os discípulos, todos. Isso me alegrou. Para mim, eu também fui até lá. O meu coração, sabe, a felicidade que eu senti. E por ela também, ter ido não só pensando nela, orando por todos e também por nós também.
Eu recebi as bênçãos das orações que ela fez lá, e eu fiquei muito grata a Deus, porque quando a Maísa fez esse grupo, no início, como eu já falei aqui, eu também estava neste grupo. Quando foi falando os valores, e eu, caladinha, né, pensando que eu tinha condições de ir. Olha para vocês verem, Deus é maravilhoso. Aí eu pensei, uai, porque parece que falou $3.000. Parece que foi assim, na primeira reunião. Umas lá perguntaram no chat algumas coisas, qual era o valor, e eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter condições de ir. Eu vou também. Ainda até coloquei no chat lá, irmã Cesiane, me leva. Aí, irmãos, como Deus é maravilhoso. Eu ia tirar férias bem nesse período também. E Deus providenciou outro dia, outra data de férias para mim. Aí eu peguei e naquele silêncio meu, pensando que esse dinheiro que eu tinha dava. Aí eu entrei em contato com a irmã Júnia, né, boa na matemática. Falei, irmã Júnia, quanto que é? Parece que $3.000. Ela me falou o valor. Falei, Jesus, não tem condições, não. Mas eu tenho certeza que o Senhor sabe, dentro do meu coração, a vontade que eu gostaria de estar lá, né? Mas ele enviou a irmã Cesiane, e o que ela viu lá, o que ela orou, o que ela passou para nós, irmãos, a alegria foi tão grande. Eu senti as bênçãos de Deus. Que Deus continue te abençoando, irmã. E que Deus cada dia vai te orientando para você e passando para nós a fé, a esperança, a certeza cada dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, meus irmãos, o que ela falou de que nós temos que perdoar uns aos outros, não ficar guardando mágoa. Isso é muito importante, porque nós convivemos num mundo que as pessoas não conhecem o Deus que nós conhecemos. E eu vejo isso. Então, nós temos que levar o evangelho. Se não podemos falar ou pregar de uma maneira ou de outra, mas pelo menos dar o testemunho. Falar para as pessoas que Jesus está voltando é tudo. Tem pessoas que não sabem. Eu, mesmo esses dias, porque onde eu vou, eu falei, Senhor, eu quero estar na tua presença, em comunhão com o Senhor, em tudo, no vestir, no falar, por favor, me ajuda. Aí eu saí esses dias com minha camisetinha, Cristo vem, prepara-te, e um senhor chegou em mim e falou para mim, dona, ora por mim, ora pela nação, ora pelo povo. E eu falei, algo ele viu que ele me pediu oração, que ele nem me conhecia. Nós temos que ser luz. Não estou exaltando a irmã Cesiane. Lá onde ela foi luz que refletiu em nós. Aonde ela foi um privilégio, foi uma bênção de Deus grande. Eu não fui, mas Deus viu assim, o desejo que eu estava, ele passou para mim tudo o que ela viu lá. Reflete, quando a pessoa tem luz, o desejo daquela pessoa e a vontade de quem foi, reflete em nós. E eu agradeço a Deus por isso. Sou grata a Deus por isso, por ela ter ido, ou mais irmãos ter ido, que eu tenho certeza que os outros que foram vai passar luz para outros, vai testemunhar. Que Deus nos abençoe neste grupo. A irmã Cesiane, estou grata a Deus. Ainda pedi à irmã para orar pelo meu filho. Só em ela falar o nome do meu filho lá e tudo, eu já recebi essa bênção. É assim, Deus, ele fica feliz quando a gente vê a mão dele nas mínimas coisas, que para mim isso não é mínima. Para mim isso é muita coisa. Mas quando a gente vê assim, sente as bênçãos de Deus na mínimo detalhe, ele alegra. E eu estou muito grata a Deus. Não poderia deixar de falar. Que Deus continue te abençoando, irmã Cesiane. Você é Amém, a luz. Anice. E Deus Amém. continue abençoando você e sua família. E eu tenho certeza que o nome nosso, que você colocou lá, do grupo Pentecoste, Deus já sabe que nós temos família, que nós temos filho, que nós quer chegar até o céu. E ele está
preparando, e logo, logo ele está chegando. Só falta nós arrumar nossa mala para encontrar com ele. Mas a mala é espiritual, é a mala espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigada. Só um detalhezinho, a Irmanice me mandou algumas mensagens lá, né? E ela chorava, eu chorava de um lado, ela chorava do outro. E depois eu volto aqui para contar para vocês como é que eu fui até lá. Foi um milagre. Só que eu não tenho como contar agora, porque demoraria, né? Mas eu volto aqui para contar um milagre que Deus fez para eu estar ali. Porque eu estive ali por um milagre. Porque hoje eu sou missionária, mas por um milagre Deus me levou ali. Amém. Obrigada, irmã, pelas suas considerações. Heloísa, pode abrir seu microfone e falar para nós, querida. Bom dia a todos, né? Olha, gente, eu entendo a alegria da Cisiane, né? Pois um dia Deus me proporcionou também essa alegria, né? De estar ali naquele lugar. E quando você chega ali no Egito, né? Até você chegar em Israel, é uma crescente, né? A gente vai crescendo um sentimento. E quando a gente volta, é uma sensação extremamente maravilhosa, porque eu acredito que o maior presente que Deus me deu nessa terra foi poder vislumbrar o lugar que Ele escolheu para nós vivermos por toda a eternidade. Ali é o lugar que Deus escolheu para mim e para você viver por toda a eternidade. Ali é o lugar que Deus ama, que Deus sonhou desde o princípio, né? Que nós vivêssemos ali. Quando eu tive a oportunidade, né, de ir com o Rodrigo, e o Rodrigo ele fez um comentário que é o que ele acredita, né? Então eu quero compartilhar com vocês ali, né? Que ele acredita que, inclusive, Jerusalém é uma parte do Éden, porque quando lá em Ezequiel fala que Satanás estava no monte, então todas as vezes que a Bíblia fala monte, é o Monte Sião. E a gente, quando chega ali em Jerusalém, a gente vê a afronta de Satanás a Deus. Do lado do templo, né, tem uma igreja muçulmana, que é o Santo Domo. E essa igreja, quando dá na sexta-feira, eu tive a oportunidade de estar ali no pôr do sol, né, da sexta-feira, eles cantam do outro lado, despedindo da sexta-feira, porque eles guardam a sexta-feira. E do lado de cá, né, aonde é ali o muro, né, das Lamentações, o judeu, né, e todos os que ali estão, né, os turistas, né, os cristãos de outras partes do mundo, vão ali para receber as horas do sábado. Então, a gente vê a afronta de Satanás de ter colocado o seu templo do lado do templo de Deus. Tudo que Deus faz, Satanás copia. E não seria diferente ele copiar, né, e colocar o seu templo bem do lado do templo, aonde era o templo de Deus. Ali, né, ali era o templo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi na adoração, como a Cesiane disse, o respeito e a reverência. Quando eu estava ali, havia algumas crianças assim de 7, 8, 9 anos, e elas se assentavam ali nas cadeiras com a sua Torá, sozinhas, sem o pai, sem a mãe, e elas têm um profundo sentimento de reverência ao abrir a Torá e fazer as suas orações. É bem diferente hoje da realidade, né, de muitas crianças que a gente vive aqui no nosso país, como elas são irreverentes na casa de Deus. E ali as crianças são ensinadas desde pequenininhas a serem reverentes. É uma reverência extraordinária, né? Então, a gente fica feliz de ver
o quanto que Deus tem um povo fiel, temente a Ele em todos os lugares. E ali estão os nossos irmãos, né, judeus, que alguns, né, creem ainda, né, de forma diferente, mas tem muitas pessoas também sinceras. E, como diz a Cesiane, a gente tem que orar por eles, né, porque eles também vão ter a sua parte agora no fim da história desse planeta. Mas uma coisa bem interessante, né, que ali é o lugar que Deus escolheu. É o Monte Sião, o Monte Moriá, aonde foi feito o sacrifício, né? Então, é o lugar que Satanás também se apoderou para fazer a contrafação da fé, né? E quanto a Belém, uma coisa bem interessante que quando eu estive lá, a nossa guia, ela fez um comentário que pedindo a gente, enquanto turista, para a gente comprar nos comércios dos cristãos, porque hoje Belém se tornou uma cidade praticamente muçulmana. E ela diz que a cada ano lá tem uma grande evasão de cristãos, né, à procura de empregos e oportunidades em outros locais do mundo. Então, quando eu estive lá havia 2.500 cristãos em Belém. E então eu fiquei pensando como Satanás ele deseja ardentemente destruir as origens de Cristo, porque se todos os cristãos vão embora dali, os muçulmanos vão destruir todas as memórias de Cristo, né? Ali naquela cidade. E assim, as futuras gerações não saberão quem é Cristo. Então, a gente vê o conflito entre o bem e o mal ali naquele local, naquela região, mas nós vemos principalmente um Cristo vencedor. O Cristo, né, que não mediu esforços para morrer em nosso lugar. E é esse o sentimento que invade o nosso ser e que a gente não pode mais ser a mesma pessoa. Como diz a Cesiane, né, quando eu li esse texto de Ellen White, que nós devemos refletir pelo menos 1 hora por dia no sacrifício de Cristo, eu fico imaginando Cristo todos os dias dando um copo d'água para as pessoas que ali passavam. Quando eu li em Parábolas de Jesus, que Jesus dividia a sua comida todos os dias com as pessoas. Então, Jesus não comia sozinho. A sua comida era dividida com algum pobre. E ele não deixava de dar um copo d'água. Então, quando eu li isso de Jesus, eu fiquei pensando na simplicidade desse ser tão incrível, que muito mais do que dar a vida, ele deu a sua comida, ele deu a sua água, ele deu tudo, 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 tudo que ele possuía. Ele não pensava nele, ele pensava nas outras pessoas. Então, que Deus possa nos abençoar, que se você não tiver oportunidade, né, de ir lá um dia, não se preocupe, ser fiel até a morte, porque a promessa que Cristo tem para você é que você vai estar ali por toda a eternidade, porque ali está o local aonde Deus escolheu para você morar para sempre, né? Então, que Deus te abençoe, seja fiel até a morte, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E ali, se verdadeiramente, né? Ali era parte do Éden, conforme, né? Aquilo que o Rodrigo estuda e que ele, como arqueólogo, ele entende, pode ser, né? Que ali seja o Éden, porque conforme Ezequiel 28, né? Lá fala que Satanás estava no Éden, no monte, no santo monte de Deus, né? Então pode ser, pode, é uma possibilidade, né? De ali ser o Éden, né? Conforme diz o Rodrigo, né? Foram muitos terremotos que aconteceram na região, o dilúvio, toda a geografia daquela região foi mudada. Porém, né? A gente sabe que ali é o lugar que Deus escolheu. Que Deus nos abençoe, que você possa, nesse dia de hoje, refletir na experiência que Cristo teve aqui nessa terra
naquele lugar. Não é o lugar mais florido, mais verde do mundo, mas é ali que Deus escolheu para você viver, e ali vai ser restaurado. E sim, quando Jesus voltar, vai ser o lugar mais lindo e o mais florido e o mais belo de todos os lugares desse universo, porque o nosso Jesus vai estar ali com o seu povo para todo sempre. Amém? Amém, Elo. Muito pertinente as suas considerações. Muito obrigada. É isso mesmo. Sejamos fiéis até o fim, e a coroa eterna está lá no coração. Cesiane? Só um detalhe assim do que a Elo colocou, que no sábado onde há a Via Dolorosa, o comércio é todo aberto, porque lá os muçulmanos tomaram conta daquele lugar. É muito triste, igual, por exemplo, nós não podemos ir ao Gólgota, porque os muçulmanos fez uma rodoviária e eles não deixam ninguém passar. Então, eles querem destruir tudo onde tem a ver com Cristo, sabe? Mais um detalhe, assim, nós não podemos ter raiva desse povo, porque eles são tomados pelo inimigo. E eu assim, fiz amizade com um deles, que tem uma loja lá na Via Dolorosa, Maged. E aí eu tô até com uma blusa de Israel aqui agora, e eu comprei essa blusa com ele, né? E ele disse, não vai levar um da Palestina? E aí eu não queria levar nada da Palestina, né? E aí eu falei, aí eu disse que não, mas que eu iria trazê-lo no coração. E nós trocamos o WhatsApp. Eu queria muito que vocês orassem por ele. Ele chama Majed. E eu tenho conversado com ele. E eu tenho pedido a Deus para que eu possa ganhar essa alma para ele. Porque você nem pode falar, né, abertamente de Cristo com eles. Mas, assim, eu já tenho começado a falar, sabe? E que Deus possa, né? Eu disse para Deus que eu não queria ser uma turista ali, eu queria ser luz. E Deus me fez algumas conexões, e uma delas é esse muçulmano, né? E como a Elo falou, Belém hoje não pertence mais a Israel. Belém hoje é da Palestina. Os palestinos, que são os muçulmanos, são donos de Belém. Então, assim, você vê ali naquela terra um caos, porque você, por exemplo, a Elo tocou, né, de que Jerusalém é parte do Éden. Eu, assim, nunca ouvi o pastor Rodrigo Silva falar isso, mas eu sempre tive essa certeza no meu coração, porque se Deus vai restaurar o Éden, e é onde ele vai fazer nova todas as coisas, é ali, porque é ali que o Monte das Oliveiras está, e é ali que a Cidade Santa vai descer, então é ali que ele vai restaurar. Agora, nos meus estudos, não ouvindo o pastor Rodrigo falar isso, então não posso afirmar, e aqui é só uma hipótese, né? Porque isso também não está na Bíblia. É que Abraão, quando Sara morre, ele não enterra ela em nenhum outro lugar a não ser em Macpela. Ele foi enterrado em Macpela. Isaac foi enterrado em Macpela. Rebeca foi enterrada em Macpela. Jacó foi enterrado em Macpela. Lia foi enterrada em Macpela. Só Raquel que não foi, porque o túmulo dela está exatamente na estrada ali para Belém. Ela morreu ali naquela estrada. Então, os nossos patriarcas estão sepultados em Hebrom. E Hebrom é bem coladinho em Jerusalém. Belém está coladinho, Hebrom também está coladinho. E hoje, Hebrom, uma parte de Hebrom, tanto é que os túmulos estão todos ali, em Macpela, mas parte dos túmulos é da Palestina, os palestinos tomaram, e parte é de Israel. Então, assim, e aí os estudos dos historiadores falam que ali é a porta do Éden, Hebrom. E Abraão, ele comprou aquelas terras de Macpela. Eu posso ler aqui, porque um dia eu fiz uma cartinha exatamente quando eu estava lendo esse ponto,
E aí eu fiz uma cartinha para Deus, eu disse, Senhor, eu gostaria muito de ir em Macpela, eu gostaria muito de conhecer a Terra Santa. E aí, quando eu ouvi dizer que ali era a porta do Éden, e aí faz todo sentido Jerusalém ser parte do Éden, né? Então, ali fala que Abraão, os historiadores, né, falam que Abraão comprou aquele túmulo, e isso foi só ali, né? E quando você lê Gênesis, você vê a importância que ele dá para Macpela. Então, os historiadores falam que ali, na porta do Éden, foi que Adão e Eva morreram. Eles morreram ali, na porta do jardim. Então, assim, olha, aqui diz assim, Gênesis 49, verso 30. E aí, então, logo que termina as bênçãos, né, das tribos, vem essa parte, na cova que está no campo de Macpela. Gênesis 49, verso 30, vocês podem acompanhar. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abrão comprou aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Então, de herança de sepultura, sepultura de quem? Porque ele comprou antes de Sara morrer. E nós vamos ver que Sara vai ser enterrada ali, todos vão ser enterrados ali. Mas ele está dizendo assim, ó, Abraão comprou aquela terra, depois Davi vem e compra, porque você sabe que o Monte Moriá, e isso é bíblico, quando Satanás vê que o sacrifício de Abraão foi ali, ele toma o Monte Moriá, e ele fez as maiores aberrações no Monte Moriá. E ele tomou o Monte Moriá por anos e anos, até que Davi compra aquela eira. Mas aquela eira já tinha sido comprada por Abraão. Consegue entender o que Satanás vem tentando fazer com o povo de Deus? E hoje, como a Elon falou, parte de Jerusalém é dos muçulmanos. Eles guardam a sexta-feira e não o sábado. Então aqui fala assim, olha, do campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Sepultura de quem? Então, quando eu leio isso aqui, a Bíblia não é clara. Mas e quando eu vejo essa questão dessa historiação, né, desses estudiosos que falam que foi ali que Adão e Eva morreram, na porta do jardim. Então, fala por herança de sepultura, então eu fico pensando, ali, aí fala, né? Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaac, verso 31, a Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. Então, é Jacó que está falando. Jacó foi o último a ser sepultado ali. Porque aqui são as palavras de Jacó. E ele está falando para os filhos dele que ele vai morrer e ele quer ser sepultado exatamente ali. Por que os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e as suas mulheres foram sepultadas em Macpela? Porque tem pessoas que falam que o Éden é na Babilônia. Não faz sentido. Não entra na minha cabeça o Éden ser aonde foi a Babilônia. Não entra. Então, assim, eu, Cesiane, no meu coração, tenho a certeza de que o Éden é ali. E por isso que nós vamos morar ali por toda a eternidade. Mas isso fica bem claro. Isso é uma certeza do meu coração. A Elô está compartilhando que o pastor Rodrigo, pelos seus estudos, eu nunca ouvi ele falar, falou isso, mas essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Mas de uma coisa nós sabemos, que é ali que nós vamos morar por toda a eternidade, não tenhamos dúvida, porque a palavra do Senhor diz que a cidade santa vai descer adornada como uma noiva no Monte das Oliveiras. Aquele monte vai se abrir e ali vai estar a cidade santa. E é ali que vai ter o Armagedon, é ali que todo joelho se dobrará,
É ali que Deus manda fogo do céu. E aí Abacuque fala que nós vamos saltar como carneiros, como cabritos nas cinzas. E agora Jesus vem aquela parte do que está no grande conflito, o último capítulo do grande conflito diz que Jesus vai pegar na nossa mão e vai dizer: vocês acham que eu vou devolver a terra assim para vocês? É ano jubileu, é devolução de terra. E isso tem a ver com jubileu. E jubileu tem a ver com 50. Davi comprou por 50 ciclos de prata. Depois ele comprou por 600 ciclos de ouro, porque ele comprou toda a terra. Um dia eu posso estudar isso com vocês, que foi algo que eu fui mais a fundo. Então, olha só, Jesus vai dizer: vocês acham, é jubileu? É o último jubileu? Vocês acham que eu vou devolver a terra assim para vocês? E ele vai dizer: eis que faço nova todas as coisas, o que está em Apocalipse. E ele vai dizer: haja relva. E vai haver relva, porque ele diz: vocês me obedeceram, mas vocês não me viram criar, e eu vou recriar o Éden, eu vou recriar a terra, e vocês agora vão me ver recriar, haja relva, haja animais. Ele vai recriar a terra, como ele criou um dia, e ele vai dizer: essa é a terra que o mal roubou de vocês, e eu devolvo por herança, porque é jubileu. A gente precisa entender jubileu. A gente precisa entender o que era jubileu. Deus não deixava que as propriedades fossem vendidas perpetuamente. Só podia vender por 50 anos. Tudo faz um sentido, gente. Nós precisamos entrar no profundo da palavra de Deus. Deus abençoe. A gente acaba falando muito, desculpa. Amém, mas faz muito sentido tudo que vocês disseram, realmente. Eu lembrei aqui, quando você estava falando, do muro que ficava perto do Santíssimo, que não foi derrubado. Então, a verdade não vai ser derrubada ali nesse lugar, porque Deus tem um plano para as pessoas sinceras ali. E, como você bem disse também, vamos orar por essas pessoas. A gente tem o projeto de evangelizar a janela 1040, onde o evangelho é difícil de entrar, onde o inimigo quer tomar para si a mensagem, ele quer tomar para si e não deixar as pessoas conhecerem esse verdadeiro Jesus que morreu na cruz. Mas Deus tem o controle de tudo, muitos missionários estão sendo enviados para esses lugares, e eu tenho orado muito por esses missionários. Que Deus possa nos abençoar. Alguém mais gostaria de falar? Eu queria completar. A última coisa, eu prometo. Eu prometo. Gente, Isaías 60, do que a Aureli está falando, Isaías 60, a gente precisa entender Isaías 60, porque você sabe que os muçulmanos, eles são a descendência de Ismael. Mas em Isaías 60 diz que esse povo vai vir, porque fala dos comércios, eles são comerciantes, e fala que eles vão vir. E eles vão vir para onde? Para a verdade. Deus, ele tem o seu povo. Então, olha, lê Isaías 60, Jerusalém é restaurada a sua glória. E aqui está falando exatamente antes da volta de Jesus. Olha, levanta, resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, os judeus vão entender quem é Jesus. Os judeus vão entender que o Messias veio, que eles rejeitaram. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, e hoje a gente vê as trevas encobrindo Jerusalém, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à luz, e os reis ao resplendor de te nascer. Os reis de terras longínquas vão vir para Deus. Isso aqui é uma profecia. Levanta em redor dos teus olhos e vê todos que já se ajuntaram, e vê a ti, teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado, então verás e serás iluminado, e o teu coração, isso somos nós quem vamos iluminar esse povo, somos nós os cristãos, somos nós o Israel espiritual, que vamos levar essas verdades.
e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti, virão a nós para pregarmos o evangelho. E diz assim: e a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian. Quem são o povo de Midian? O povo muçulmano. E diz de Efa, e todos virão de Sabá, e o ouro, o incenso e trarão, e publicarão louvores ao Senhor, todas as ovelhas de Quedar. Quem são os filhos de Quedar? Então, a gente precisa entender: congregarão a ti, e os carneiros de Nebaiote. Nebaiote é exatamente o povo que vem de Israel, de Ismael, desculpa, Nebaiote, com o agrado subirão no altar e glorificaria a casa da minha glória. Então, esse povo, isso aqui está falando de todos os povos, os judeus, os reis de todas as terras, fala do povo de Quedar, de Quetura, o povo de Midian. O povo de Midian eram os filhos de Abraão. Abraão casou com Quetura, Midian é filho de Abraão com Quetura. Aí vem falando dos filhos de Abraão, vem falando de Sabá, mas vem falando de Nebaiote, que são os muçulmanos. Sim, vamos. A gente sabe que o poder pertence a Deus, ele vai fazer essa obra. Os sinceros virão e ouvirão a voz do nosso sumo pastor. Nós vamos ter agora 2 orações. Cesiane, você pode fazer uma oração para encerramento? Orenice, deixa eu só falar uma coisinha. Pois não. O César, tem um texto de Primeiros Ensinos, né? Que ele fala que Jesus vai voltar no ano jubileu, né? Então, esse é o assunto que encheu meu coração de alegria quando eu li. Vou te mandar esse texto aí. E da próxima vez, né, prega para a gente aí sobre o jubileu. Eu acho que vai ser incrível a gente estudar essa mensagem, porque Primeiros Ensinos fala que Jesus volta no ano jubileu. Sim. Eu acho que é muito importante. Sim, e aí nós vamos passar, né? Nós vamos passar pelo milênio. E aí, quando a gente passa pelo milênio, nós vamos viver alguns jubileus no céu, mas o último jubileu é o jubileu quando a Cidade Santa desce. Então, Elo, eu pretendo muito falar sobre isso, porque eu não falei sobre o Monte das Oliveiras, né? E eu quero muito falar sobre essa parte. Então, eu falo sim, pode deixar que a próxima vez eu falo sobre isso. Então, nosso próximo encontro com a SESI, né, teremos aí uma mensagem sobre o ano jubileu, que é sensacional. Sim. Agora, olha só, me manda esse texto, porque eu quero ler. Eu nunca li esse texto aí que você está falando, não, tá? Me manda agora. Tá bom, pode deixar. Amém. São tantas informações maravilhosas, né? Então, César, você faz uma oração, alguém mais se habilita a fazer a segunda oração, e depois nós vamos colocar o hino e encerramos a nossa mensagem. Se for colocar um hino, poderia colocar Via Dolorosa, do Mateus Riso, que eu sei que ela é bem... Tá, bem... Vou colocar aqui o... Tá. Então, eu oro. Eu faço a irmão primeira... Mário. Ok. Então o irmão Mário ora e depois eu oro, é isso? Isso. Tá bom. Bom dia a todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai bondoso, muito obrigado, meu Pai, por essa bênção que recebemos nesta manhã. Temos o privilégio de ouvir detalhes dos lugares onde o Senhor esteve. Também temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Por favor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Converte o nosso coração a Ti. Limpa nossa mente, purifica o nosso ser. Pelo sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz por cada um de nós. Toma, Pai, aqui cada um dos Teus filhos, cada família aqui representada. O Senhor possa os abençoar, Senhor.
Se tem alguém enfermo, que o Senhor possa curar. Se tem alguém com dificuldades espirituais, que o teu Espírito Santo possa renovar a sua fé. E abençoe aqui a cada família, cada um dos teus filhos. Eu te peço, agradecido, Senhor, abençoe o dia de hoje, e que tudo que formos fazer, sejamos guiados pelo teu Espírito Santo. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, continua na tua presença. Aqui nós estamos, Pai, clamando pelas tuas misericórdias, clamando, Senhor, para que o Senhor possa nos fazer luz, nos esvazie de nós mesmos, Pai. Nós precisamos fazer parte da janela 1040. Nós precisamos ser essa luz que vai raiando, Senhor, e que vai levando a verdade. Nos prepare para esse momento, Senhor. Algo extraordinário vai acontecer nesse mundo. As pessoas virão atrás de nós, dizendo que tem sede da palavra, querendo ouvir. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos entender, nós precisamos nos alicerçar na tua palavra agora. Esse é o tempo que o Senhor está dando de misericórdia para o teu povo, para aprender a tua palavra, para compartilhar sendo luz logo, logo. Hoje as pessoas rejeitam essa luz, mas logo eles virão atrás de nós. Eles implorarão pelas verdades. Por favor, Senhor, nos ajude a nos prepararmos para termos as verdades no nosso coração. Porque a tua palavra diz que quando a palavra do Senhor faz parte do nosso coração, faz parte da nossa natureza. A palavra diz que a palavra do Senhor sairia de Sião, não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo porque a palavra estava internalizada no coração deles. Senhor, que a tua palavra possa estar internalizada no nosso coração, que nós possamos receber a chuva serôdia e que nós possamos ser luz para esse mundo de trevas. Ao agora, Senhor, meditarmos na tua via dolorosa, no sacrifício que o Senhor fez por nós, que nós possamos, de joelhos, aqui estou, de joelhos eu vou continuar ouvindo essa música e colocando a minha vida no teu altar. Tu sabes quem eu sou, tu me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar, tu sabes quão pecadora eu sou, quão indigna, eu não sou merecedora de ser chamada tua filha. Mas o Senhor sabe. Eu vou dizer aqui como Pedro, porque Pedro entendeu que o Senhor não tinha motivos para confiar nele. Mas Pedro diz assim: tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes quem eu sou. Mas tu também sabes que eu te amo. E eu quero ser luz, Pai. Eu quero ser usada por ti, por isso eu coloco a minha vida no teu altar e coloco a vida no teu altar de cada um que está aqui nessa sala e cada um que vai ouvir essa mensagem um dia. Eu coloco a vida dele quando estiver ouvindo, que ele possa ajoelhar e colocar a sua vida também no seu altar, Pai, para que nós possamos fazer parte desse exército. Para ser um exército, tinha que ser 600. Então, Senhor, por favor, em nome de Jesus, eu te imploro em nome de Jesus. Amém.
Amém, né? Deus seja louvado. Vamos partir para esse dia meditando nesse sacrifício de Jesus, nessa vida dolorosa. Que Deus possa abençoar todos, que o nome de Deus seja louvado nas nossas vidas. E até amanhã, pessoal. 5 horas do horário do Brasil, 9 horas do horário de Portugal. Que possamos estar unidos em oração uns pelos outros, meditando o sacrifício de Jesus. Eu amo vocês. Que Deus possa abençoar todos nós. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu amo vocês também. Amo também. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Se Deus quiser. Deus abençoe. Até amanhã.